Amaya, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que ela vai ser pergunta para vocês duas. Em Niterói, quase 99% dos vereadores são homens, né? É assim, é uma relação desproporcional para o Aqui em município. Nova Iguaçu é 100%, presidente. Acredita? Eita. 100%. São muitos desafios que a gente precisa Nossa! Eu vou fazer a pergunta para as duas, tá? Vou começar pela doutora Thalita agora e depois a Mayara fala. Como é que vocês entendem que isso impacta na vida das mulheres da cidade? Então, é importante eleger mulheres. Isso não serve só para Niterói, não. Isso serve para Nova Iguaçu, serve para o Brasil inteiro, né? Para os mais de 5 mil municípios. Essa é uma realidade estranha, né? Para Niterói e Nova Iguaçu, que são cidades imensas, né? Vamos lá, doutora Thalita, depois a Mayara fala, tá, Mayara? É assim, presidente, eu vou até usar exemplos práticos aqui de Nova Iguaçu para as pessoas entenderem como que é difícil o município pensar quando não tem uma representatividade, aí eu digo aqui que não tem uma presença feminina na casa. Por exemplo, trocaram o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher era num lugar e eles trocaram de localidade, fizeram reforma num prédio bonito e tudo mais, e trocaram. Mas assim, ótimo, fizeram reforma, ficou tudo lindo. Mas e a pessoa que tinha acabado de dar à luz, né? De ter o seu filho? Como que foi esse transporte? Como é que foi assim? Apaga a luz hoje, acende a luz ali no outro, porque vai inaugurar, vai chegar todas as autoridades e assim você vai com seu recém-nascido, sem vacina, sem nada. Então, assim, isso é um exemplo do que aconteceu de verdade. De fato, aconteceu, apagaram a luz num hospital num dia, acenderam no outro e vida que segue. E sem se preocupar com a quantidade de mulheres e muitas das vezes com que recém, né, paridas ali, como que seria esse transporte, essa passagem e tudo mais. E além disso, aí eu vou muito mais além, né? Não só essa questão de saúde que eu estou falando aqui, mas o próprio acolhimento das mulheres, né, vítimas de feminicídios, que saem dentro das próprias delegacias, porque não tem cobrança, não tem fiscalização, o município segue e acha que, como já tem a DEAN ali, ela está funcionando, está tudo bem, e não é assim, a gente sabe que não tem uma cobrança de acolhimento perfeito, e aquela mulher vítima da violência, para onde ela vai? Cadê as casas de acolhimento da mulher? Sucateadas completamente, porque ninguém está preparado para saber, será que aquela mulher precisa mesmo? Ela pode voltar para casa. Então, é muito difícil, porque também as pessoas, às vezes, não querem enxergar aquele problema até passar, de fato, pelo problema. Então, é muito mais difícil você, às vezes, dialogar com o município, quando não tem essa representatividade, porque você fala assim, não funciona. E a pessoa fala assim, mas a casa de acolhimento está ali, como é que não funciona? E, de fato, não funciona. A gente sabe que não funciona. A gente sabe que a ausência dessa representatividade ali na Câmara geram prejuízos enormes, mas aquele básico que você percebe está ali todo dia e ninguém faz nada. E digo mais, pelo que a gente percebe aqui de movimentação do município, está cada vez mais difícil ter essa representatividade com relação a tamanho de campanha, vamos dizer assim. Nova Iguaçu é um município muito grande, a gente não pode se restringir só ao centro. A gente tem aqui áreas gigantescas, e aí como você chega lá, às vezes sem verba necessária para fazer uma campanha adequada e decente. Então, assim, é muito difícil, presidente, é muito difícil mesmo. Esse ponto que o senhor tocou aqui em Nova Iguaçu é muito mais complicado, principalmente que a gente não tem, assim, uma representante para falar assim, olha, vou ali cobrar ela porque ela entende disso. Não tem. É só homem sentado naquela cadeira, representados por vários homens, e ponto final. É muito difícil. Mayara, a doutora Thalita tem um trabalho social voltado nessa questão da representatividade sindical. Mayara tem um trabalho social que é interessante, né? Que ela é professora de boxe. Mas como é que você vê essa questão dessa relação desproporcional também, Mayara? É importante, né? Eu estou falando aqui que eu não sabia dessa proporção, não, tá? Estou aqui perplexo. Não tem mulher vereadora em Nova Iguaçu e 99% homem, né, Fernanda?
Fala um pouco sobre isso, Maiara, porque eu tenho certeza que é interessante que se a Maiara vai ser eleita vereadora, ela vai poder brigar, né? Efetivamente. Fala, Maiara. Não, Eu estou aqui perplexo com esses dados estatísticos. Pelo amor de Deus. Pois é. É muita coisa. Nós mulheres na cidade de Niterói somos maioria, né? Somos mais de 50% da cidade de Niterói é composta de mulheres. E aí, se você pega a Câmara Municipal, 99%, são 21 vereadores ao todo. Desses 21 vereadores, tem apenas uma mulher atualmente, assim. Então, mas também isso não é uma questão só de números, né? Não precisamos estar na Câmara Municipal ocupando os parlamentos, não só por uma questão de número. É claro que, proporcionalmente, já demonstra aí uma discrepância muito grande, né? Porque que os homens ocupam a maioria das cadeiras e não nós, mulheres, que nós somos maioria da sociedade, assim. Acho que, proporcionalmente, já tem uma questão aí interessante de ser pensada. Mas, quando a gente vai pensar políticas públicas para nós, mulheres, não só para nós, mulheres, mas para toda a cidade, né, não ter um parlamento que represente de fato o que é a sociedade, é claro que essas políticas públicas não vão ter um direcionamento para onde deveria ser direcionado, assim. Então fica enviesadas, né, essas construções assim da minha disputa de orçamento, né, projetos de leis e tudo mais. A gente precisa ter e ser maioria na Câmara e ter uma bancada de mulheres, não só em Niterói, mas em todos os municípios do Brasil, para que, de fato, a gente consiga avançar na luta e na garantia dos nossos direitos sociais, assim. Ao longo, enfim, dos últimos governos, né, depois do impeachment da presidente Dilma, a gente viu um quanto que a gente vem sofrendo diversos ataques aos nossos direitos, principalmente aos nossos corpos, de nós mulheres, né? E aí, lutar por esses direitos é fundamental ter um vínculo, ter uma relação direta nas câmaras e nos parlamentos para poder garantir com que os nossos direitos sejam respeitados. E não só respeitados, mas garantir também que a gente consiga avançar com esses direitos. Infelizmente, os meios, né, não só a luta, a política parlamentar, não só dentro dos partidos, mas também dentro dos sindicatos, também, enfim, né, do movimento estudantil universitário, ainda existe uma dominância muito grande ainda, né, dos homens, né, e para nós mulheres ocupar esse espaço, a gente precisa estar sempre tendo que travar uma luta ainda maior, né, a gente precisa dar conta de diversas outras questões para poder estar ali presente, formulando políticas, né, e tentando lidar e tentando avançar com a luta pelos nossos direitos, assim. Então, quem perde, de fato, quando a gente não está ocupando as câmaras municipais, somos nós mulheres, mas também é toda a cidade, é toda a sociedade que perde, a democracia que perde, né? A democracia perde quando a gente não tem representatividade de mulheres, quando a gente não tem representatividade do povo negro, quando a gente não tem representatividade da população LGBTQIA+, porque a gente precisa estar lá, né? A nossa voz precisa ser representada, as nossas lutas precisam ser representadas, assim como os servidores precisam ter, né, nas câmaras, né, vereadores aliados às suas pautas, nós mulheres também precisamos ter nas câmaras vereadoras aliadas às nossas pautas, né? E não basta também só eleger mulheres, precisamos eleger mulheres que sejam mulheres aliadas às nossas construções, né? Que de fato estejam com disposição de brigar e lutar pelos nossos direitos, isso é muito importante, assim. Então, eu espero muito que esse ano, em Niterói, é uma cidade que conseguiu avançar muito em diversas políticas para as mulheres, assim, é uma cidade que eu tenho muito orgulho de viver, enfim, de construir diversos projetos, porque a gente conseguiu avançar muito, assim, e a gente precisa avançar também na Câmara Municipal. Precisamos eleger mulheres, precisamos eleger mais mulheres, né? Não basta ter uma, duas, precisamos ter mais mulheres lá dentro para poder a gente conseguir ter mais leis, mais projetos, hospital de mulheres, enfim, campanhas contra assédio, luta contra, né, o feminicídio. O Brasil é um dos países que tem uma alta taxa de feminicídio e precisamos combater esse feminicídio através de projetos de leis, né, para que, de fato, a gente consiga barrar. A cada dia que a gente liga a televisão, a gente vê uma nova notícia de uma mulher que foi assassinada, enfim, vítima de feminicídio no Brasil, né, e todo dia é algo novo nesse sentido. Então, a gente precisa avançar, precisamos avançar. Quando a gente fala também dos servidores, também estamos falando das servidoras. Quando a gente fala de combate à fome, também estamos falando das famílias chefiadas por mulheres. Quando a gente fala dos projetos sociais que nós construímos nas comunidades, estamos falando também das mulheres dessas comunidades, né? Muitas vezes mães solos, né? Que tem uma briga muito grande, uma luta muito grande para poder colocar comida na mesa, para ir trabalhar, para poder criar seus filhos, enfim. Então, essa discrepância dentro das câmaras municipais precisa ser
precisa ser combatido e esse ano a gente precisa eleger mais mulheres no Brasil inteiro.